Vamos ler, meus irmãos. Eu vou ler com vocês agora o primeiro versículo, Daniel 8. Depois nós vamos fazer a leitura completa deste capítulo, tá? Diz a palavra do Senhor. Vamos ler. Daniel capítulo 8, verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós nesta noite estamos aqui para lermos, Senhor, sua palavra, estudarmos, Senhor, meditarmos nesse capítulo que estivemos pregando, meditando durante várias semanas. E nós queremos suplicar que abençoe para que possamos, Senhor, extrair desse capítulo lições importantes para a nossa vida. Senhor, fale conosco. Que a Escritura se abra para nós e que o nosso coração, Senhor, seja também receptivo, humilde para receber a palavra. O Senhor tenha misericórdia, nos edifique, nos fortaleça, com o perdão dos nossos pecados e para a sua glória. Fale conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eu quero fazer a leitura do capítulo inteiro. Nós vamos hoje extrair daqui, eu fiz com vocês, acho que por 3 meses aí, ou um pouco mais, nós meditamos todo o capítulo, nós estudamos, fizemos a exposição em todo o capítulo. E hoje eu quero extrair algumas lições aqui daquilo que nós já estudamos. Então, vamos fazer a leitura agora com vocês de todo o capítulo e vamos ler e vamos ouvir também a leitura. Muita atenção à palavra do Senhor. Vamos ler então, irmãos. Daniel capítulo 8 diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre, e de um deles, melhor dizendo, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava,
E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Amém. Meus irmãos, hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu quero extrair daqui, irmãos, nós fizemos, como eu disse para vocês, uma longa exposição aqui desse capítulo. Todo o livro nós estamos expondo, meditando nele, e esse capítulo aqui nós fizemos várias semanas aqui, meditamos, e hoje o que eu vou fazer é exatamente extrair daqui 7 lições, 7 ensinos que nós aprendemos ao longo dessas exposições, mas eu quero hoje fortalecer esses ensinos, levar os irmãos à meditação, que é muito importante para a nossa vida, irmãos, essa porção da palavra do Senhor. Primeiro nós temos que relembrar algumas coisas aqui, antes de eu entrar propriamente nas lições aqui que nós aprendemos. Este capítulo 8, ele foi de respeito a uma revelação, como nós estudamos já, que Deus deu a Daniel ainda no reinado de Belsazar. E ele é a segunda profecia do livro, a segunda visão que Deus dá para Daniel neste livro aqui. Então, nessa parte já profética, que é a segunda parte do livro, no primeiro versículo do capítulo 8, nós temos a informação de que no ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, depois daquela que me apareceu no princípio. Então você percebe que Daniel ele se refere à visão do capítulo 7. Essa visão do capítulo 8, que nós temos estudado, diz aqui Daniel, ela aconteceu no 3º ano do rei Belsazar. A primeira visão que ele se refere aqui, que está no capítulo 7, que eu convido os irmãos a olharem também comigo, no primeiro versículo,
diz que no princípio, no capítulo 7, primeiro versículo, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Então, nós temos que a primeira visão foi no primeiro ano de Belsazar e a segunda visão no terceiro ano de Belsazar. Então, Deus, 3 anos depois, ele deu essa revelação para Daniel, essa segunda revelação. E nós vimos no estudo do capítulo 7, como Daniel, ele ficou com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. No finalzinho do capítulo 7, versículo 28, está bem pertinho aí dos irmãos, ele diz assim, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então, ele esperou mais revelação. Então, aqui estava no primeiro ano. No terceiro ano, Daniel recebeu essa segunda visão, que veio, irmãos, trazer melhor esclarecimento sobre a primeira. Mas o que nós aprendemos aqui no finalzinho do 8 já? Você tem, agora peço para vocês lerem comigo o versículo 27 do capítulo 8, Daniel diz assim, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Então, Deus deu a primeira visão, Deus deu a segunda visão. Na primeira visão, Daniel, ele não conseguiu compreender muita coisa, com muitas dúvidas ainda, mas ele esperou aí ver a segunda visão. Na segunda visão, ele já entendeu um pouco melhor do que Deus iria fazer, mas mesmo assim ficaram ainda muitos vácuos no entendimento de Daniel, e ele esperava sempre em Deus. Então Deus gradativamente foi revelando a Daniel essas verdades, não trouxe de uma vez, mas no período de anos Deus foi revelando essas coisas a ele. Mas, irmãos, mesmo Daniel, no seu tempo de vida, não compreendeu tudo. Por quê, irmãos? Porque essas coisas, elas diziam respeito ao plano de Deus, soberano do Senhor, sobre o seu povo e sobre a vinda de Jesus Cristo, mas de coisas que não aconteceriam no próprio tempo de Daniel. Eu quero lembrar vocês daquele grande versículo lá da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, em que Pedro diz assim, que os profetas, eles ficavam ali estudando, procurando entender. Eu vou ler aqui, irmão, porque é tão importante o que Pedro diz para nós lá, no primeiro capítulo. Você não precisa abrir, não. Eu vou só fazer aqui a leitura rápida. E Pedro, ele diz assim, aqui no primeiro capítulo, quando ele se refere a profetas antigos como Daniel. Ele diz aqui, no versículo 8, o qual, havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aí no verso 10 do 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então eles não entendiam tudo, mas eles ficavam ali inquirindo, eles ficavam pensando naquilo, orando, meditando, irmãos, procurando entender. Mas como eles viveram lá na antiguidade, muito antes de Cristo, eles não conseguiam entender tudo. E é exatamente isso que está acontecendo com Daniel aqui. Só que o que Pedro nos fala aqui, irmãos, faz com que nós entendamos como é importante estudar essas profecias do Antigo Testamento, porque ainda que os profetas lá não entendessem muito, e o próprio Daniel confessa, nós temos visto, eu não entendia, não tinha quem explicasse, mas essas profecias se referem ao plano redentor de Deus, se refere à vinda de Jesus, e nós aqui, no século 21, que estamos nesse momento da história da redenção, que só falta um evento para acontecer. Qual é o evento? A volta de Jesus. Só falta isso, irmão. Aliás, falta 2 eventos. Falta o evangelho se espalhar e chegar até o último eleito de Deus e aí Jesus volta. Então, nós estamos nesse momento, só que a profecia se referia também a esses momentos que nós estamos vivendo, ao tempo de Cristo, a essas profecias antigas, aos nossos dias. Isso, então, é tão importante para nós podermos olhar para essas profecias antigas e termos iluminação para a nossa vida hoje.
eu quero destacar muito isso para vocês. Uma das coisas que nós temos aprendido aqui com Daniel é que, exatamente, observe bem, a falta de entendimento de Daniel é porque Daniel é um ser humano. E ele só pode conhecer as coisas se Deus revela para ele. Deus está na glória. A mente de Deus ninguém pode acessar. Os planos de Deus ninguém pode acessar. Os decretos de Deus ninguém pode acessar, a não ser que Deus mesmo revele. E ele não revela tudo, ele só revela aquilo que é importante para nós sabermos. E aí, então, Daniel entendia isso. E por isso que Daniel, ele estava tão interessado nessas coisas. E é por isso que nós precisamos estar interessados nessas coisas, irmãos. Nós precisamos ouvir a profecia de Daniel como aquela revelação do plano soberano de Deus, do que Deus está fazendo no mundo, na terra, na história. E que nós só podemos saber dessas coisas exatamente se nós ouvirmos a revelação de Deus. E eu tenho muitos planos, você tem muitos planos. Mas vocês lembram que Tiago diz? Tiago diz assim, que nós devemos sempre dizer, se Deus quiser. Porque os nossos planos, irmãos, eles não são importantes. Eles são importantes, mas eles não têm garantia de que vão se cumprir. Mas os planos de Deus vão se cumprir. De maneira que, se eu, por acaso, eu penso só nos meus próprios planos, mas eu não procuro investigar os planos de Deus e o que Deus revelou que vai fazer e está fazendo, eu sou o homem mais tolo do mundo. Eu sou o homem mais tolo, mais insensato que existe, porque isso é loucura, porque nós estamos falando do plano do soberano Deus, do Rei do Universo. Eu li com vocês aqui no início do culto o Salmo 48, que diz que o Senhor reina sobre as nações. Nós cantamos aqui os hinos que falam do reinado do Senhor, que Jesus vai voltar em breve, e Ele vem para reinar. Então é de suma importância nós observarmos essas coisas. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa existência, com a nossa morte, com a nossa eternidade. Tem tudo a ver conosco, irmãos. E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para essas profecias de Daniel. Essas profecias de Daniel, nós temos que estudá-las. Nós temos que aproveitar aqui essas pregações para conhecermos, irmãos. Os irmãos me ajudem em oração para que Deus nos ilumine, nos revele, e nós temos que buscar isso como o mais importante de nossa vida, porque é isso mesmo. Deus está aqui descortinando para nós a sua vontade soberana, o seu plano, e nós precisamos ouvir. Então eu quero dizer para vocês isso, chamar a atenção disso, por isso que nós estamos estudando Daniel, e é por isso que nós estamos hoje tirando aqui para extrairmos lições. Mas outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês, antes de entrar nas lições em si, é que a profecia do capítulo 7, ela é muito geral. Ela tem como que Daniel, falando melhor, ele recebeu da parte de Deus uma visão daqueles 4 animais, vocês lembram das 4 bestas que se levantam do mar? A primeira visão lá do capítulo 7. Ele recebeu essa visão como que Deus dando uma panorâmica de tudo que vai acontecer, de todo o plano dele na história da humanidade. E que finalmente o Rei Jesus vem para estabelecer o seu reino, mas que vai ter muita intriga, muita confusão ao longo da história. Ali naquela profecia dos 4 animais do capítulo 7, Deus ele mostra reinos do tempo de Daniel. A profecia se aplicava ao tempo de Daniel, à antiguidade, mas se aplicava a toda a história. Essa era a profecia do capítulo 7. A profecia do capítulo 8 ela é diferente. Ela é uma profecia mais localizada. Então, Deus ele dá uma vista geral no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele dá uma vista menor, ele faz um corte no plano dele. Então no capítulo 7 ele está mostrando tudo que ele vai fazer, até a vinda de Jesus, até o estabelecimento do reino de Deus. Mas no capítulo 8 ele vai mostrar o que ele iria fazer no tempo de Daniel. E aí se refere o quê? Se refere àqueles impérios da antiguidade, se refere ao Império Babilônico, nem tanto mais ao Império Babilônico, que já estava passando, mas se refere ao Império Persa, Médio-Persa, que é exatamente o período ali que Daniel estava para entrar, né, o Império Babilônico estava caindo já, ao Império grego, que viria em seguida. Essas profecias aqui,
irmãos, elas estão se referindo então ao Império Médio-Persa e ao Império Grego, essa profecia do capítulo 8. Então, é esse cortezinho ali que Deus faz. E ele quer chegar ao quê? Ele quer chegar a Antíoco Epifânio. Procurei mostrar para vocês o tempo todo ali nas exposições. Ele quer apontar que existiria, esse homem já passou, né? Mas Daniel ainda não tinha, viveu antes, muito antes dele, séculos antes de Antíoco Epifânio, mas Deus estava mostrando, virá um perseguidor terrível, o chifre pequeno. Vocês têm na memória ainda a profecia, não tem? Então, como é a profecia? Nós lemos agora, e o que Daniel viu? Daniel viu à beira do rio, diz aqui no versículo 2, ele estava junto ao rio Ulai, e ele viu aqui um carneiro com 2 chifres. O resumo da profecia é esse. Vamos relembrar. E esse carneiro, ele tinha um chifre, 2 chifres eram grandes, destacados, mas um chifre era maior do que o outro. E o chifre maior cresceu depois do menor, ou seja, ele não era maior, mas ele se destacou depois. E aí nós vimos o quê? Que esse chifre, segundo o próprio anjo vai falar para ele, esse carneiro se refere ao Império Persa. Então nós temos, irmãos, aqui Deus revelando o que iria acontecer em seguida a vida ali, o Império Babilônico, que viria. Então Ciro o Grande iria invadir, iria dominar toda aquela região e seria o grande império da antiguidade naquele momento. Mas aí não iria parar aí. Aí o que veio? O que o Daniel viu mais? Daniel viu o bode com um chifre só, e um chifre muito destacado. E esse bode, ele vem em alta velocidade, tão rápido ele vem que ele nem toca na terra, e ele ataca o carneiro, derruba o carneiro, vence o carneiro, que é então a referência ao império de Alexandre o Grande da Macedônia. Então, o império grego, irmãos. E aí, então, Alexandre aparece aqui na história, na profecia, e ele vence, e ele domina rapidamente, em curto espaço de tempo, o seu império cresce, mas a profecia continua dizendo, continua contando o quê? Que esse chifre grande, na sua maior força, que é exatamente o Alexandre, ele é quebrado nessa maior força. Então, nós sabemos que Alexandre morre jovem. Então, no auge da sua força, no auge do seu império, ele morre. E aí, irmãos, nasce outros 4 chifres. E eles são também destacados, não são tão destacados como esse chifre quebrado, mas eles se destacam. Então, num dado momento, nasce um chifre pequeno de um desses 4 chifres. E aqui então nós temos que Alexandre morre, aí vem o reino é dividido em 4 partes, entre 4 generais de Alexandre, mas tempos depois nasce um chifre pequeno. E é esse chifre pequeno, é muito importante nós observarmos isso, que a profecia está se referindo. Então Deus está querendo mostrar o quê? Aqui, e mostrar séculos antes para Daniel e para o povo exilado lá, que viria um chifre pequeno. Mas Deus está preparando, observe bem como é que o Senhor ele faz isso. Ele está preparando essa profecia mais do que para o próprio Daniel e para o próprio povo da época de Daniel, para aquelas pessoas que iriam viver na época do chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? É o Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele vai ser um homem perverso, terrível. Ele tem uma face raivosa, perversa, ele destrói. A face mostra o caráter dele, ele é contra Deus, ele é cheio de ódio, ele é cheio de perversidade, ele também é extremamente enganoso, ele é mentiroso, ele sabe trabalhar com engano, e ele vai enganar as pessoas, ele vai levar pessoas a pensarem até que estão em paz, mas ele então, no momento, com uma cobra, com uma serpente, dá o bote, na hora que as pessoas estão se sentindo em paz e tranquilas. Antíoco Epifânio era assim, Antíoco Epifânio fez isso, e ele vai se levantar contra o príncipe do céu, diz a profecia, que é o próprio Deus, e contra os santos desse príncipe, que é o povo dele,
que era o povo judeu daquela época. Então, ele vai destruir, ele vai profanar, melhor dizendo, o templo. Ele vai, por exemplo, sacrificar no altar um porco, que era um animal tido como imundo pela lei do Antigo Testamento. Ele vai fazer coisas horríveis, ele vai assassinar, ele vai perseguir, ele vai ser terrível. Mas a profecia diz também que isso tudo vai acontecer isso vai acontecer para o povo de Deus, para o povo da aliança. Isso vai acontecer por causa dos seus pecados. A profecia mostra que, e eu já expliquei, já pregamos aqui sobre isso, que o cálice da ira de Deus vai se enchendo. É como aqui essa taça que eu tenho aqui, é como um copo que vai se enchendo de água. Então, Deus espera o arrependimento do povo, mas as pessoas não se arrependem. O próprio povo de Deus rejeita a sua lei, rejeita o culto, rejeita os sacrifícios. Tem tudo ali para eles, está tudo ali. Mas eles rejeitam, e eles começam a pecar contra Deus, eles começam a se entregar, então, às suas vaidades, às suas idolatrias, até que Deus diz, basta, e traz o chifre pequeno, que é o Antíoco Epifânio. E o que o Antíoco Epifânio faz? Ele exatamente tira o que o povo estava desprezando. E o que o povo estava desprezando? O santuário, o culto, o próprio Deus. Então, o Antíoco Epifânio proíbe os sacrifícios diários, que tinham sacrifício de manhã e à tarde, profana o templo, e o povo que desprezou o culto agora está sem culto, agora está sem a palavra de Deus, e isso não tem, irmãos, não tem coisa pior para um grupo de pessoas, para uma nação, para um ser humano, para um homem, para uma mulher, do que ficar sem a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, irmãos, o ser humano está perdido, está em trevas. O ser humano é pecador e ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa de que existam as ordenanças. No Antigo Testamento tinha os sacrifícios, tinha todos aqueles animais morrendo diariamente, tinha o sacerdote, tudo isso foi tirado. No Novo Testamento tem o quê? Tem a pregação do Evangelho, tem um culto público, tem a palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada. Se isso é tirado, se a profecia é tirada, é terrível. Então Deus tira do seu povo, porque o seu povo estava desprezando a profecia, a palavra, o culto. Então o anjo, na visão de Daniel, o anjo, ele pergunta, irmãos, ele diz no versículo 13, um anjo fala para outro anjo, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando vai acontecer essa situação? Na Bíblia vai aparecer sempre essa expressão, Senhor, até quando nós vamos ficar sem a Tua palavra? Até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando nós vamos estar debaixo do juízo de Deus por causa dos nossos pecados? E aí então vem a maravilhosa graça, porque no versículo 14 diz, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus diz, eu vou salvar o meu povo. Porque é isso que ele está revelando aqui. O que ele está revelando aqui? Ele está revelando que se depender de nós, se depender da humanidade, da nossa humanidade, nós vamos desprezar o Evangelho, nós vamos abandonar o culto, nós vamos desprezar as coisas de Deus, vamos ficar endurecidos. Deus vai tirar o culto de nós e o nosso fim, e o fim dessas pessoas. Quando elas abrirem os olhos, elas estarão perdidas eternamente. Elas vão morrer nos seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo diz lá no Novo Testamento que aqueles que desprezam o Evangelho morrerão nos seus pecados, morrerão nas suas iniquidades. Irmãos, se Deus não vier em nosso socorro, é isso que acontece. E Deus está dizendo aqui, eu vou restaurar o santuário, eu vou trazer de novo o culto. Por quê? Porque Deus está mostrando aqui que Ele tem o seu povo. Eu li com vocês ainda agora, nós lemos aqui na leitura contínua do culto, nós estamos lendo o Novo Testamento à noite, nós chegamos lá no capítulo 13 de Apocalipse. E lá no capítulo 13 de Apocalipse, a profecia do Apocalipse diz assim, que virá o dragão, a besta, o dragão,
e vai enganar toda a terra. Isso aqui é uma referência, irmãos, ao anticristo no fim dos tempos, que vai ser extremamente sedutor, que vai ter um discurso político, religioso, vai enganar muita gente, mas só não vão ser enganados aqueles, olha o que o texto diz lá no Apocalipse, aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Só não vai ser enganado pelo anticristo no futuro aqueles que o nome deles está escrito no livro da vida. Ou seja, é Deus que salva. Deus que nos salva de nós mesmos. E o Daniel está aqui mostrando, e é isso que eu quero que os irmãos entendam muito bem, que ainda que essa profecia se refira a um corte do plano de Deus, como eu disse para vocês há pouquinho, menor do que a profecia anterior, que era uma panorâmica do plano de Deus, mas Antíoco Epifânio e tudo o que aconteceu com o povo de Israel naqueles dias é um tipo do que vai acontecer na época do anticristo, na grande tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo então voltará para reinar, mas antes da volta dele vai ter um período muito difícil. E ali, meus irmãos, a palavra de Deus então estava preparando o povo de Daniel, na época de Daniel. E aqui que eu convido vocês a perceberem qual é a aplicação para os nossos dias hoje. A aplicação é exatamente essa, irmãos. É que nós devemos estar ouvindo essa profecia para entendermos que a salvação vem pela graça, a salvação vem pelo Evangelho de Jesus. E que nós podemos, não sabemos disso, mas podemos experimentar os tempos do anticristo, ou podemos experimentar tempos de grande assolação, perseguição, dificuldades, mas que o nosso olhar, que a nossa fé, que a nossa iluminação será sempre na profecia. Será sempre nós termos essa candeia, essa lanterna. A palavra de Deus é uma lanterna no meio de um mundo cheio de pecado e de trevas e de engano, de maneira que nós precisamos estar ouvindo essa palavra, estar meditando nela, estar compreendendo a cada vez mais o Evangelho de Cristo, o que Deus está fazendo na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque são os que ouvem, são os que se apegam, são os que ouvem o Evangelho, são os que creem, são os que se arrependem, são aqueles que dão atenção ao Senhor, é que serão conduzidos nesse caminho. O que a profecia está mostrando aqui? Que Deus está chamando um povo para si, está conduzindo esse povo, está protegendo esse povo, vai levá-lo para si no futuro, para morar com ele, para habitar com ele para sempre. Só que essas pessoas, um instrumento que Deus usa para que essas pessoas elas estejam sendo conduzidas é a pregação da palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, é o anúncio do Evangelho. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse: vão a todo mundo e pregue o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, não tem jeito, não há esperança para aqueles que não ouvirem. Irmãos, o capítulo 8, portanto, de Daniel, Deus deu para o seu povo aquela profecia antecipadamente para que eles soubessem que viria sofrimento, mas que eles pudessem estar consolados, porque o Senhor iria cuidar deles. No entanto, eles precisavam ouvir. Como é que a profecia se encerra? Qual é a última palavra do anjo para Daniel? Leiam comigo o versículo 26. Leia aí comigo. Essa última palavra do anjo para Daniel, essa recomendação foi essa. Capítulo 8, versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dia muito distante. Ele está dizendo para Daniel: Daniel, isso vai acontecer, isso é verdadeiro. E agora tu tens que proteger, tu tens que guardar essa profecia, tu tens que botar um selo nela, protegê-la para que ela não seja deturpada, falsificada. Para quê? Para que ela seja um tesouro, para que o povo daquela ocasião, quando eles viverem aquilo, aquele sofrimento, aquela dor, eles possam ter luz
no meio daquela confusão toda, e através da palavra que o Senhor vai conduzi-los. Nós precisamos, irmãos, então entender isso. Tá? Então, eu fiz essa, vamos dizer assim, essa fim da introdução, viu? Essa introdução bem extensa hoje, porque é uma espécie de resumo de tudo que eu falei ao longo das nossas exposições, mas é para que os irmãos compreendam o valor do que nós estamos fazendo aqui ao estudarmos essa profecia, porque isso vale para nós hoje. Né? Então, de uma maneira mais breve agora a última parte da nossa mensagem, nós vamos entrar propriamente nas lições. Eu precisei falar essas coisas para vocês antes, para que nós possamos compreender o valor dessas lições aqui. E nós vamos, na verdade, trazer nessas lições exatamente uma espécie de resumo de tudo que eu falei aqui e de tudo que nós falamos aqui nessas exposições do capítulo 9. Então, eu quero extrair com vocês aqui, irmão, desse capítulo, 7 lições. Vamos às lições agora. Eu vou mencioná-las e vou dar rápidas explicações de cada uma. Primeira lição dessa profecia do capítulo 8, que nós devemos guardar muito bem no nosso coração. Primeira lição. Deus, ele é soberano. Isso fica claro em todas as profecias, fica claro na profecia do capítulo 7, mas nessa aqui fica também claríssimo. Por quê? Porque, por exemplo, diz aqui o versículo 11, que se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. E diz lá, meus irmãos, veja que ele diz aqui no versículo 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante será entendido em adivinhações. Aqui mostra a soberania de Deus, como quem diz assim. Quando chegar o ápice da transgressão, Deus vai trazer o Antíoco Epifânio. Então, Deus é soberano sobre o Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio é a espada de Deus para punir o povo que abandonou ao Senhor por causa dos seus pecados. A palavra de Deus, então, diz que ele é soberano. Veja o que diz no versículo 24, falando do Antíoco Epifânio. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Mas não pela sua própria força. Então, a primeira grande lição aqui, de toda a profecia, é mostrar o seguinte: Deus não somente ele está mostrando o que vai acontecer, mas ele está mostrando o que ele vai fazer. Isso tem toda a diferença. Deus não está somente fazendo uma previsão e dizendo assim: eu vou mostrar para vocês o que vai ocorrer, porque eu sou Deus e porque eu sei o futuro. Não é isso. É isso também. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas é muito mais do que isso. Deus, na verdade, está mostrando o que ele vai fazer. Ele está controlando quem é que traz o carneiro, quem é que faz crescer o chifre maior do que o outro do carneiro, que é Ciro. Outras profecias na Bíblia diz que Ciro é agente de Deus, mesmo sem saber. Quem é que traz Alexandre para vencer os persas? Quem é que mata Alexandre na sua maior força, quando ele ainda é jovem? Quem é que tira a vida dele? Quem é que traz o chifre pequeno? Deus. Então, o Senhor é soberano, irmãos. Isso nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, humildade. Nós temos que lembrar todos os dias que quem conduz as nossas vidas não somos nós, mas é o próprio Deus, que a nossa vida está absolutamente na mão dele. Então, a primeira coisa é a humildade. Mas a segunda coisa é o consolo. Por quê? No mundo de tanta confusão, irmãos, de tanta maldade, de tanta perversidade como esse nosso mundo,
No mundo onde existe calamidades, dores, destruições, a própria morte, nós podemos saber que nenhuma dessas coisas está fora do controle de Deus. Então, o ponto é, se você tem fé, se você está em Cristo Jesus, você pode ficar consolado mesmo quando aparece um Antíoco Epifânio. Por quê, irmãos? Porque você sabe que quem está controlando o Antíoco Epifânio, que quem está controlando esse rei perverso é o seu Deus. E ele está sempre cuidando de você. O ponto é, você crê neste Deus, você confia nele, você pertence a ele. Se você pertence a ele, aconteça o que quiser, o que acontecer, ocorra o que ocorrer, você está tranquilo. Não é que você não vai sofrer, muito ao contrário, o texto está dizendo que nós podemos sofrer, mas o texto está dizendo que o Senhor soberano controla a história. Então isso tanto nos leva à humildade, como nos leva à consolação em Cristo Jesus. Segunda lição, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que o tempo todo, Deus, no seu plano soberano, ele está exatamente se mostrando soberano e dizendo para Daniel, Daniel, preste bem atenção. E todo o povo, meu povo, vocês precisam prestar atenção. Isso vale lá para a antiguidade, isso vale para nós agora. É que Deus reina. O Senhor está se mostrando aqui. Eu reino, eu reino. Depois vocês leiam de novo o Salmo 48, que nós iniciamos o culto hoje à noite. O Salmo que diz, o Senhor reina. Deus aqui está glorificando o seu nome como rei. E uma outra coisa aqui que mostra a glória de Deus. Qual é o propósito de Deus? É mostrar que ele é rei, mas é mostrar também que ele é o Salvador e que ele vai salvar o seu povo para a sua glória no meio de toda essa perseguição, de toda essa dor e sofrimento, e é restaurar o culto. O versículo 14, que eu li tantas vezes com vocês já, ele diz, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus, ele quer glorificar o seu nome, tanto como rei soberano sobre os seus inimigos, mas também como salvador do seu povo, que vai levar o seu povo ao culto. Olha o que o texto está mostrando. O povo, nos seus pecados, deixa o culto e perde o culto. Mas Deus, na sua graça maravilhosa, restaura o culto para o seu povo. E é isso que vai acontecer no fim dos tempos. Irmãos, nós vivemos num mundo que não quer saber de Deus, que abomina o culto, que não quer saber da palavra de Deus, do Evangelho. Despreza 100%, acha isso a coisa mais enfadonha, é chato, e não quer saber disso. Mas a palavra de Deus está mostrando que Deus vai fazer com que haja um povo que o ame, que o adore, e que um dia ele vai restaurar o culto no mundo inteiro. O final da Bíblia conta essa história dizendo que Deus vai restaurar o seu tabernáculo entre a humanidade. Você tem o início da Bíblia dizendo, mostrando que Adão quis ser Deus. Você tem no início da Bíblia mostrando que Deus expulsou Adão do paraíso. Mas no fim da Bíblia, Deus traz a humanidade de volta para ele, para a glória dele, para que ele seja glorificado como Deus. O pecado não venceu, o diabo não venceu, a idolatria não vence, porque no final Deus será glorificado pelo seu povo e nós vamos estar com ele para toda a eternidade, glorificando e honrando o seu nome para sempre. O que vai ser o céu? O céu vai ser um culto contínuo, uma honra e glória para Deus contínua. Isso não quer dizer que lá no céu não haverá atividades, né? Não é o meu assunto hoje, mas sim haverá atividades. Mas Deus será honrado em todas as atividades, Deus será glorificado em todos os momentos no céu. Qual é a oração do Pai Nosso? Vocês lembram a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra, aqui na terra, como ela é feita onde, irmãos?
no céu. E lá no céu os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Um dia Deus vai vencer, o rei vai vencer, ele será glorificado no céu e na terra. A profecia está mostrando que Deus sempre vence. Não importa que tenha um Antíoco Epifânio, que profane o culto, que se volte contra ele. Deus sempre vencerá. O Senhor é soberano e ele glorifica o seu nome. E aí eu digo para os irmãos, a nossa vida aqui nesse mundo tem que ser uma expressão disso. Nós temos que levantar todas as manhãs e dizer assim: eu sou um crente, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, eu não conheço o Senhor. Então a minha vida deve ser uma vida sempre voltada para a honra e para a glória dele, porque ele me salvou na cruz. O Espírito Santo habita em mim. Você lembra que Jesus disse que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Isso já acontece aqui, irmãos. Vai acontecer em perfeição no final, mas já acontece aqui, na nossa vida, no nosso culto. E a nossa vida deve ser uma expressão disso. Pela fé, nós devemos levantar todos os dias para vivermos para a glória do nosso Deus. Terceira lição, meus irmãos. Deus cuida do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Essa profecia, ela mostra claramente que haverá muita dor, muito sofrimento, mas que Deus vai cuidar deles. Que Deus não vai esquecer do povo da aliança. Que Deus vai protegê-los de Antíoco Epifânio. Sim, eles vão sofrer, muitos deles vão morrer, vai ter muito sofrimento. Deus não está dizendo que não haverá sofrimento, mas Deus está dizendo para o seu povo: fiquem tranquilos, porque no final o povo de Deus vai vencer. Porque no final o santuário vai ser restaurado. E o povo de Deus terá novamente o culto. Então, para nós hoje significa o seguinte: irmãos, você lembra que o apóstolo Paulo diz? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque o propósito de Deus é a vitória do seu povo. Mas tem uma outra questão aqui que eu quero dizer aos irmãos. A profecia do capítulo 8, ela mostra que o pecado trouxe a destruição do povo. O povo perdeu tudo, perderam o culto, sofreram, foram perseguidos, mas Deus vence o pecado. Às vezes nós achamos que o nosso maior problema é uma doença. Não é a doença, irmão. Nós muitas vezes pensamos que o nosso maior problema é a pobreza, é nós ficarmos em necessidade material. Também não é. Nós pensamos que o nosso maior problema é que venha um governante muito ruim, que traga uma perseguição para nós, uma situação difícil. As pessoas geralmente estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas com a saúde delas, com o bolso delas, se elas vão ter dinheiro ou não, e com quem está lá no governo. Como se essas coisas fossem o seu problema. Mas o problema, o que a Bíblia diz? Que o nosso problema está dentro da gente, está dentro de nós. O nosso problema é o nosso pecado. Irmãos, nós somos nossos próprios inimigos quando nós estamos pecando. E não tem nada mais danoso, mais destrutivo do que o nosso próprio pecado. De maneira que uma pessoa pode estar doente, mas se ela estiver livre do pecado, ela está bem. Uma pessoa pode estar até sem dinheiro, passando privações na sua vida, mas se ela está livre do pecado, ela está bem. Uma pessoa pode ter um Antíoco Epifânio como governante, perseguindo a vida dela, mas se ela está livre do pecado, ela está bem. Por quê? Porque ela está em paz com Deus. Preste bem atenção nisso. Se eu estou em paz com Deus, e eu só estou em paz com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu posso ficar doente, mas a minha doença não quebra a minha paz com Deus, e Deus tem um propósito naquela doença, para o meu bem. Eu posso passar privações na vida, ter uma vida até difícil,
mas Deus vai usar isso para o meu bem, e isso não vai desfazer a minha comunhão com Ele, e Deus vai cuidar de mim, Deus vai me sustentar. Você lembra que Ele nos ensinou também o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele disse assim, olha, fiquem tranquilos, porque os pássaros eu alimento e eu vou alimentar vocês também, eu vou cuidar de vocês. Então, a questão do bolso não é a mais importante. E eu posso ter um Antíoco Epifânio me perseguindo, um governo muito ruim, mas se eu estou em paz com Deus, eu estou bem da mesma forma. Por quê, irmãos? Porque Deus está controlando o Antíoco Epifânio. A questão é que se eu tiver com muita saúde, mas sem Deus, aí que eu estou mal. Se eu tiver com muito dinheiro, mas sem Deus, aí que eu estou mal. Se eu tiver com governo livre, que eu possa fazer o que eu quiser, mas sem Deus, aí eu estou mal. Por quê? Porque existe dentro de mim um mal chamado pecado, que está destruindo a minha alma, que está destruindo o meu corpo, que está destruindo a minha existência, e que um dia vai trazer a perdição eterna, irmãos. E é por isso que eu quero que vocês observem bem. O maior bem que o Senhor Deus faz sobre as nossas vidas não é curar nossa enfermidade, não é trazer benefícios materiais, não é nos dar um bom governo. O maior bem que o Senhor Deus nos faz é nos redimir de nossos pecados. E aqui que está, irmãos. Não importa a fraqueza e os pecados do povo de Deus. Deus restaura o santuário. Deus vence os pecados do povo. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Esse é o grande cuidado de Deus que a palavra de Deus mostra, irmãos. Quarta lição, meus irmãos. Apesar de tudo isso que nós temos observado, que Deus reina, que Deus é glorificado, que Deus está cuidando do seu povo. Quando você lê a profecia e você estuda a história, você vai constatar a seguinte coisa, você vai observar todos os governantes, os imperadores, eles negligenciaram totalmente Deus, eles não quiseram nem conhecer o que Daniel estava recebendo, e eles não quiseram saber nem um pouco da soberania divina, desse poder, da soberania, desse reinado absoluto de Deus. Eles viveram a vida toda deles como se isso não fosse verdade, e como se isso não existisse, buscando o poder. Então, um Ciro consegue o poder, mas aí morre. Um Alexandre vem, em vez de aprender com o exemplo do Ciro, ele vai atrás de poder e morre jovem. Aí vem os outros 4 imperadores dele, em vez de aprender alguma lição de que isso tudo é futilidade, eles continuam buscando poder e eles brigam entre eles. Aí finalmente vem o chifre pequeno, o Antíoco Epifânio, e faz pior ainda. Ele desafia o Deus do céu, ele destrói o templo, ele persegue o povo de Deus. É a completa loucura que existe nesse mundo. Irmãos, todos os dias as pessoas estão atrás de dinheiro, de poder, de isso, daquilo, e elas não param para pensar assim. Existe um Deus? Qual o significado da minha própria existência? Para que eu existo? Existe um plano divino em tudo isso? Ah, nem paro para pensar nisso. A absoluta loucura é os homens viverem correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que logo, logo vai bater o primeiro ventinho e como uma pena que voa, nunca mais elas acharão. E a palavra, a doutrina, o evangelho de Cristo, o que Deus está ali revelando que Ele vai fazer, elas desprezam. Isso é uma outra lição. Isso se torna um alerta para nós, para que nós não sigamos, irmãos, o mundo nessa loucura, mas o chamado para nós é que nós corramos cada vez mais para o Evangelho de Cristo. A quinta lição, irmãos, essa aqui eu já vou só citar e vou passar adiante, porque já falei bastante. O pecado é grave. Essa profecia mostra claramente que a gravidade do pecado é a máxima. O pecado é o mal dos males. E é grave porque
o que o povo desprezou? O povo desprezou o culto. Quando o povo despreza o culto, o povo está desprezando a Deus. Por isso que o pecado é grave, porque é desprezar a Deus, o Rei, o Senhor, e achar que terá vida desprezando a vida, achar que terá vida buscando a morte. O pecado traz juízo. O texto mostra claramente isso, mas graças a Deus, como eu já falei aqui, a graça vence o pecado. Sexta lição, meus irmãos, Deus revela seu plano, Ele revela essa salvação toda, essa redenção toda que vai acontecer, mas Ele revela também as dores. Deus, é interessantíssimo isso, porque na Bíblia, Deus, ele não nos trata como pessoas que não podem saber a verdade sobre as dificuldades, não é? Então, ele não faz isso. Ele não nos trata como crianças. Você não fala tudo para a criança, porque a criança ela não pode compreender tudo, ela não tem condições de assimilar todas as coisas. Mas o adulto, ele pode. E Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos adultos espirituais. Ele quer que nós olhemos para a vida não como criancinhas inocentes ou pior, criancinhas mimadas que pensam que vai ser tudo mar de rosa. Não vai ser. Deus, ele diz assim, olha, está vindo o antigo Epifânio aí. Porque Ele quer, meus irmãos, que nós tenhamos consciência. Mas, por outro lado, Ele não quer que nós vivamos no medo. O que a profecia mostra também? Que Deus revela o seu plano redentor. Deus diz assim, olha, no final vai dar certo. No final vocês vão vencer. No final tem um apocalipse lá e eu vou habitar com vocês. Vocês lembram que Jesus disse? Jesus diz assim, Jesus diz as duas coisas, olha só. Ele diz assim, no mundo tereis aflições. O que é isso? Sejam conscientes, não sejam criancinhas, não sejam mimados, não sejam tolos de achar que vai dar, sabe, eu não vou sofrer nada, não vai acontecer nada comigo. Não, no mundo vocês vão ter aflições. Mas aí ele vem com consolo. O que ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quando eu morro na cruz, eu pisei na cabeça da serpente. Quando eu ressuscito, eu já venci. Então, fiquem tranquilos. Ou seja, irmãos, Deus ele não quer duas coisas. Eu já falei lá nas exposições sobre isso, mas eu quero repetir aqui porque é muito importante. Deus não quer nem que você seja um inocente tolo, que não sabe que a vida é difícil, mas Deus também não quer que você seja um medroso. Deus quer que você seja uma pessoa consciente, mas cheia de fé e de coragem. Isso nós só temos no Evangelho de Jesus, meus irmãos. É por isso que essa profecia também é muito importante. E por último, a última lição que a profecia nos traz é que, meus irmãos, nós só podemos ter todos esses tesouros do Evangelho, do conhecimento do que Deus está fazendo, do que vai fazer, e todo esse consolo, essa consciência, tudo isso que eu falei para vocês, nós só podemos ter pela profecia. Não tem outra revelação. Não tem. Então, cabe-nos o quê? Estudar a profecia. Por isso que nós estamos pregando Daniel e pregando a Bíblia toda, né? Domingo após domingo, nas quartas-feiras também. Em outras oportunidades. Por quê, irmãos? Porque nós não temos, irmãos, outra lâmpada. Aí eu lembro vocês o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é uma candeia. Ela é uma lâmpada que brilha num lugar muito escuro. E o seu brilho nos conduz em segurança até o reino de Deus. Que o Senhor estará trazendo muito em breve. Então, Daniel sabia disso. Por isso Daniel queria o quê, irmãos? Compreender. Mas ele sabia que Deus revelava gradativamente. Deus não revela tudo de uma vez, porque Deus sabe trabalhar conosco. Ele vai, mostra aqui, depois ele constrói um conhecimento melhor sobre o que ele já tinha revelado. E Daniel não entendia, mas Daniel ficava orando, meditando, e aí então ele tinha paciência. Vou esperar para Deus revelar mais.
Daniel, porém, sabia que ele não podia se afastar da palavra. Ele não podia querer buscar tudo de uma vez, mas ele não podia se afastar da palavra. O mesmo é o conselho para nós hoje à noite. Irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Que todos aqui creem em Jesus, que todos aqui depositem sua fé nele para a sua salvação, se arrependam dos seus pecados. E penso que todos aqui já fizeram isso. Agora, nós precisamos continuar crendo, continuar nos arrependendo. Nós precisamos continuar indo à cruz de Jesus, meditando nesse evangelho, porque tem muita coisa ainda que nós precisamos entender. Precisamos entender mais e mais o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus em Cristo, e precisamos compreender o plano dele, que ele está fazendo, e precisamos aplicar isso às nossas vidas diárias. Isso leva tempo, meus irmãos. Mas há 2 conselhos aqui que Daniel deixa para nós. Busque entender. Medite e ore. Tenha paciência, porque Deus ele vai revelando gradativamente a sua verdade a você. E por isso, todos os domingos, as igrejas se reúnem. E nós podemos pensar assim, né? Por que todo domingo temos que reunir, ouvir pregação, meditar, e eu tenho que meditar todos os dias? É porque Deus ele vai revelando as coisas gradativamente. Então nós temos que buscar e pacientemente continuar buscando. Que você possa tomar essas lições, irmão. Depois eu vou passar no grupo, vou copiar e vou passar o texto no grupo. Aliás, eu vou fazer um PDF com todos os esboços das pregações desse capítulo. Depois vou preparar dos outros capítulos também. O que eu peço para vocês é que vocês depois continuem meditando o que vocês já ouviram aqui. E pegue esse material que nós vamos colocar no grupo, irmãos, para continuar meditando, pensando e juntos nós vamos refletindo nas Escrituras, que o Senhor nos guie. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo ele coloque a sua palavra no nosso coração, de tudo que nós ouvimos aqui neste capítulo e também todo o estudo de Daniel, e no que nós vamos estudar ainda, se ele assim permitir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos, nesta noite de domingo, dia do Senhor, fechar, completar as nossas exposições no capítulo 8 de Daniel. E agora, Senhor, nosso pedido é que tudo que foi falado aqui ao longo das semanas, e tudo que foi falado hoje como uma revisão, como uma visão panorâmica do que tratamos, que seja a sua palavra, o Senhor ponha no nosso coração. Abençoa cada irmão amado, cada irmã amada, Senhor. Abençoa a nossa congregação, para que a palavra seja a nossa candeia, para que Cristo seja a nossa rocha sempre, para que nele seja o nosso consolo e a nossa esperança eterna, Senhor. E que nós vivamos esta semana e todos os dias, ainda que tenhamos muitas dificuldades, e todos têm aqui as suas lutas, mas nós possamos ser consolados todos os dias na bendita graça do Senhor em Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, iluminados pelo Espírito Santo. E queremos pedir também, santifica-nos, Senhor. Nós queremos deixar todo o pecado. Nós queremos crescer em santidade, nos arrependendo dos nossos pecados, pois o pecado é terrível e nós já fomos libertos na cruz e queremos experimentar essa libertação mais e mais todos os dias, até que estejamos contigo, Senhor, no seu reino eterno. Abençoa que cada um de nós, cada irmão da nossa igreja, todos possamos estar um dia contigo na glória eterna, nas bodas do Cordeiro, quando o Senhor voltar estabelecendo o seu reino. Que assim seja em nome de Jesus. E nos usa também, mais um pedido, Senhor, para que nós levemos o Evangelho a todas as almas que convivem conosco diariamente, mas que ainda não te conhecem.
que nós demos a eles o testemunho de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Senhor, nos abençoe. Eu quero fazer um pedido para vocês, meus irmãos. Semana que vem, nós vamos começar a estudar o capítulo 9. E vai ser, se Deus permitir, assim, um estudo muito interessante. O capítulo 9 já é um outro capítulo, né? Importantíssimo. Vou pedir para vocês orarem por mim e por vocês, para que Deus ele nos conduza em mais esse capítulo de Daniel, tá bom? Nos iluminando e nos guiando na sua palavra. Irmão, vamos ler o trechozinho da Confissão de Fé? Pega aí, por favor. Vamos ler.